Grande nono ano, tudo bem? Vamos abrir um livro aí com vocês na página 124 para a gente dar uma olhada em uma atividade aí e lembrar aí do que é uma concordância verbal, tá certo? Lembrando que concordância verbal, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito, tá certo? Não pode haver discordância entre um e outro. Habilidades: concordar o verbo com o sujeito simples e composto de acordo com a situação de comunicação. Você não pode colocar o verbo no plural e o sujeito estar no singular, ou vice-versa. Tá certo? Identificar casos específicos de concordância verbal com o sujeito simples, não é? Conhecer as regras de concordância dos verbos ser, haver e fazer, que nós vamos ver aí. Então vamos lá, ó. Reflexão sobre a língua, concordância verbal. Vamos ler esse trecho aí, né? Badi. Pelé e companhia, os companheiros. Bastavam Pelé e Vadico para pagar o espetáculo. Depois dos aplausos habituais ao rei Pelé, a multidão se divertia com os chutes de Vadico. Os franceses adoraram e consagraram Vadico. Onde estão os ídolos do passado? Muitos esquecidos são abandonados. Como vivem os que fazem? Fomos encontrar Vadico, o grande artilheiro que brilhou ao lado de Pelé. Sentado num banco de parque, triste e só, né, aparentando pelo menos mais de 20 anos, além de sua idade real. Lembrando que isso aí é um trecho de algum texto lá, tá certo? Então vamos lá para o Pense e Responda. Temos o seguinte: o trecho apresenta dois grandes jogadores de futebol, Vadico e Pelé. No entanto, o tema não é o futebol. Qual é? Analisem direitinho, pensem direitinho, né? Qual é o tema? Se vocês pensarem bem direitinho, vão chegar à seguinte conclusão: que o tema não é futebol, o tema é o esquecimento de alguns ídolos, não é? Letra B. Alguns elementos que ajudam na compreensão de um texto são os verbos, bem como o sujeito e o complemento a eles ligados. Considerando isso, identifica os sujeitos dos verbos destacados. Então você vai identificar o sujeito, ó, lá do verbo bastavam, divertia, fomos e brilhou, os que estão destacados. Que sujeitos estão representando eles lá? Pensem aí. Vamos lá. De bastavam é Pelé e Vadico. De divertia, né, que se divertia, multidão. Brilhou, né, o artilheiro. E fomos, somos nós. Então esses são os sujeitos ligados a esses verbos, tá certo? E no caso, quem foi que bastavam lá? Aí Pelé e Vadico. Quem se divertia? Na multidão. Quem fomos? Nós. Brilhou, quem foi que brilhou? O artilheiro. Lembrando que para a gente achar o sujeito, a gente tem que sempre fazer a pergunta ao verbo.
né? Identificamos quem é o verbo da frase, fazemos a pergunta ao verbo para achar esse sujeito. Terceiro, vamos lá. Aí tem, ainda que relação a esses verbos, o que permite a identificação dos sujeitos a eles ligados. A terminação, né? Desinência verbal permite a identificação que se refere. No caso, é a desinência que você consegue identificar o sujeito. Tá certo? Quarto, o sujeito multidão carrega uma ideia de plural ou singular? Resposta um pouco boba, porque multidão significa muita gente com plural, né? Então expressa uma ideia de plural. Eu respondi essa primeira. Como deve ser a conjugação do verbo ligado a esse substantivo? E agora? Então você pode colocar aí que o verbo ele pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, não é? Porque multidão, se ele expressa plural, ele não pode ser na terceira pessoa do singular, né? Do plural. Porque tem ele e faz parte da terceira pessoa. Não é isso? Aí na 125, antes da gente ir para 125, vejam o seguinte. E prestem atenção nesse simples detalhe. Tome nota. Como regra geral de concordância verbal, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito que se refere. Isso é importantíssimo para você conseguir identificar o que é uma concordância, né? Quem é sujeito e quem é verbo lá. No outro lado, temos o seguinte: no quadro a seguir, são listadas regras específicas para alguns casos de concordância com o sujeito simples. No caso aqui, ó, são regras, tá certo? É bom vocês observarem e prestarem atenção aí, ó. Coletivo, partitivo, né? Porcentagem, fração, que e quem, nomes no plural que indicam lugares ou títulos de obras, um dos que, né? Lá na outra página, casos de concordância com o sujeito composto, que lá era simples, né? Esse aqui é composto. Aí tem o seguinte, ó. Quando o sujeito é composto, o verbo é conjugado, no plural. Os casos especiais são listados a seguir. Aí tem, ó, sujeito composto, posposto ao verbo, pois, né? Núcleos unidos, ó, pela conjunção ou. Esse ou que é utilizado aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar tanto nas aulas online, como você pode mandar para o WhatsApp também, qualquer dúvida, para ir em contato comigo aí na escola, tá certo? Lembrando que eu vou passar um trabalho aí nas aulas online, eu vou comunicar, vai ter uns que vocês vamos comentar ele ao vivo mesmo, né? E alguns vocês vão entregar na escola para mim, tá ok? Então um abraço em todos aí. Fiquem com Deus, tá certo? Até mais.